Após décadas de especulação e silêncio, o Papa Francisco decidiu tornar público o enigmático terceiro segredo de Fátima. Essa revelação foi um ato de coragem e fé, pois o conteúdo do segredo sempre provocou inquietação entre fiéis e teólogos. Com esse gesto, o Papa buscou não apenas informar, mas também alertar o mundo para a importância de uma vida espiritual sólida e para os desafios que a humanidade ainda pode enfrentar. O terceiro segredo, que por muito tempo permaneceu nos arquivos do Vaticano, aborda temas profundos como a batalha espiritual da humanidade e o papel da Igreja em tempos de escuridão. A revelação veio acompanhada de um chamado urgente à oração e ao fortalecimento da fé, especialmente em tempos de provação. Para o Papa Francisco, compartilhar esse segredo era necessário para despertar as consciências e fortalecer o compromisso dos fiéis com a fé. Essa revelação marca um ponto crucial no papado de Francisco, pois ele conecta a mensagem de Fátima aos desafios espirituais e morais do presente. Em tempos de incerteza e crises, o Papa acredita que essa profecia pode servir de guia, encorajando a humanidade a buscar proteção e sabedoria na oração, no arrependimento e na devoção ao coração imaculado de Maria. A decisão da Igreja de manter o terceiro segredo de Fátima em segredo por tanto tempo levantou inúmeras questões. Desde a sua recepção, em 1917, o Vaticano hesitou em revelá-lo, temendo que a mensagem fosse mal interpretada ou gerasse pânico entre os fiéis. Durante décadas, teólogos e fiéis debateram o verdadeiro conteúdo desse segredo, e teorias sobre o motivo do sigilo foram alimentadas ao longo dos anos. Parte desse mistério pode ser atribuída à própria natureza da mensagem, considerada perturbadora e profética. Ela descreve uma série de eventos e condições espirituais que, sem a preparação adequada, poderiam desencadear temores infundados. O silêncio para o Vaticano foi uma maneira de proteger a fé dos fiéis, esperando que o mundo estivesse preparado para compreender o significado espiritual e o propósito do segredo. No entanto, a revelação pelo Papa Francisco sinaliza uma mudança de postura, destacando que a Igreja reconhece o momento atual como um ponto crucial na história. Esse gesto de transparência e fé convida os fiéis a refletirem sobre sua relação com Deus e sobre a responsabilidade de seguir um caminho de luz em meio às adversidades que o mundo enfrenta. A mensagem central do terceiro segredo de Fátima é um convite ao arrependimento, à oração e à fé inabalável no poder do coração imaculado de Maria. Desde as aparições, a Virgem Maria tem sido uma guia espiritual, alertando a humanidade para os perigos de uma vida afastada de Deus e da fé. Com seu amor maternal, ela chamou todos a uma transformação interior, que poderia mudar o destino de cada alma e evitar catástrofes espirituais. O chamado de Maria é simples, mas poderoso. Oração diária, especialmente com o rosário, e uma vida voltada para o arrependimento e a busca da misericórdia divina. Esse apelo, embora feito em 1917, ressoa até hoje, pois a humanidade continua a enfrentar desafios espirituais e morais. O coração imaculado de Maria é apresentado como um refúgio seguro em tempos de tribulação. Um convite à conversão para todos os que desejam escapar das trevas e encontrar a paz em Deus. A mensagem de Fátima não é apenas uma advertência, mas uma promessa de proteção e esperança. Ao atender ao pedido de Maria, os fiéis são encorajados a trilhar um caminho de luz e salvação, afastando-se do materialismo e das tentações do mundo. Esse chamado transcende gerações, lembrando a todos que a fé e o arrependimento são os meios pelos quais a humanidade pode alcançar a graça divina. A escolha de 3 crianças humildes, Lúcia, Francisco e Jacinta, como destinatárias da mensagem de Fátima,
levanta uma questão intrigante. Por que a Virgem Maria escolheria crianças para transmitir um recado de tamanha importância espiritual? Muitos acreditam que essa escolha simboliza a pureza, a simplicidade e a abertura de coração que os adultos, muitas vezes, perdem ao longo da vida. As crianças desprovidas de ambições e dúvidas são vistas como mensageiros ideais para uma mensagem divina. A confiança que Maria depositou nos 3 pastorinhos é um lembrete da importância da humildade e da inocência na vida espiritual. Através de suas experiências, eles inspiraram milhões de fiéis, mostrando que a verdadeira fé não requer status ou conhecimento, mas sim um coração disposto a ouvir e a obedecer a Deus. Francisco, Jacinta e Lúcia, apesar de sua tenra idade, demonstraram uma coragem e uma devoção que continuam a tocar corações até hoje. Essas crianças representam a força da simplicidade e o poder de uma fé pura. Suas visões e o legado de suas vidas exemplificam como cada um de nós pode se aproximar de Deus. A escolha das crianças sugere que todos, independentemente de sua posição ou idade, são chamados a ouvir e viver a mensagem de Fátima com a mesma abertura e devoção que os pastorinhos demonstraram. O conteúdo do terceiro segredo de Fátima mistura aspectos de profecia, esperança e advertência, compondo uma mensagem complexa e cheia de simbolismos. Para muitos, o segredo é uma previsão de eventos apocalípticos e uma chamada à conversão urgente. A visão de um anjo com uma espada de fogo, uma cidade em ruínas e o sacrifício de figuras religiosas cria uma imagem impactante que parece anunciar as consequências de um mundo que se afasta de Deus. Entretanto, ao mesmo tempo que alerta sobre possíveis catástrofes, a mensagem também oferece um caminho de esperança e salvação. A Virgem Maria, com seu manto protetor e seu coração imaculado, é apresentada como uma guia espiritual para todos os que buscam refúgio e perdão. Esse equilíbrio entre advertência e esperança faz do terceiro segredo uma mensagem que transcende o medo, oferecendo uma solução espiritual para quem deseja se reconciliar com Deus. A advertência é clara, mas também é uma promessa de misericórdia divina. Aqueles que responderem ao chamado de Maria, que se arrependerem e que voltarem a Deus, encontram nela um abrigo seguro. Assim, o terceiro segredo de Fátima não é apenas uma previsão sombria, mas um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, há sempre um caminho de luz e redenção para aqueles que o buscam com sinceridade. Ao revelar o terceiro segredo de Fátima, o Papa Francisco demonstrou uma coragem singular, abordando abertamente uma das profecias mais enigmáticas da Igreja. Esse ato não apenas trouxe transparência, mas também reforçou a importância da renovação espiritual em tempos de incerteza. Para Francisco, a mensagem de Fátima é mais do que um relato histórico, é um convite atual à conversão e à reflexão espiritual para todos os fiéis. Francisco enxerga o terceiro segredo como um guia essencial para que a humanidade possa enfrentar os desafios espirituais do presente. Seu chamado para que todos intensifiquem a oração e se voltem ao coração imaculado de Maria reflete seu desejo de ver a Igreja como um refúgio para aqueles que buscam paz e compreensão. Com essa revelação, o Papa espera despertar uma nova consciência, instigando cada fiel a adotar uma postura de humildade e devoção. Esse momento marca um dos capítulos mais importantes do pontificado de Francisco, pois ele assume a responsabilidade de guiar os fiéis em um tempo de provas espirituais. Ao abraçar a mensagem de Fátima, o Papa incentiva a Igreja a fortalecer seu papel como guardiã da fé e a lembrar que, mesmo diante das tribulações, existe um caminho de esperança e redenção.
O coração imaculado de Maria é um dos símbolos mais poderosos na mensagem de Fátima, representando proteção e esperança em meio à escuridão. A Virgem Maria, em sua sabedoria e amor maternal, oferece seu coração imaculado como um refúgio para aqueles que buscam segurança espiritual. Em tempos de tribulação, o coração imaculado é um chamado para que os fiéis encontrem consolo e força na oração e na devoção. Ao longo das aparições em Fátima, Maria pediu repetidamente que a humanidade se consagrasse ao seu coração imaculado, como uma forma de obter graça e proteção divina. Esse convite ganha uma relevância especial no mundo moderno, onde as crises espirituais e morais são cada vez mais evidentes. Consagrar-se ao coração imaculado é visto como um ato de entrega e confiança, uma maneira de se afastar do medo e abraçar a paz que só a fé pode oferecer. Para muitos, o coração imaculado de Maria é um símbolo de intercessão, uma ponte entre a humanidade e a misericórdia divina. Ele oferece um lugar seguro em meio às tempestades da vida, um lembrete de que Maria intercede por todos aqueles que buscam seu amparo com sinceridade e devoção. Esse refúgio é uma promessa de que, ao nos unirmos a ela, encontramos a força para superar as provações e permanecer firmes na fé. A mensagem de Fátima enfatiza a importância do rosário como uma poderosa arma espiritual contra as forças do mal. Ao longo das aparições, a Virgem Maria pediu aos fiéis que rezassem o rosário diariamente como meio de proteção e de aproximação com Deus. A oração do rosário é vista como uma ferramenta para alcançar a paz interior, fortalecer a fé e combater as influências negativas que ameaçam a espiritualidade da humanidade. Para Maria, o rosário não é apenas uma prática devocional, mas um verdadeiro escudo contra as trevas espirituais. Em momentos de incerteza e medo, o rosário serve como uma âncora que nos conecta ao divino e nos fortalece na batalha espiritual. Cada Ave Maria, cada mistério é uma forma de nos aproximarmos de Deus e de Maria, buscando a luz que vence qualquer escuridão. A força do rosário está em sua simplicidade e profundidade. Ele não requer grandes gestos ou complexidade, mas sim uma entrega sincera e constante. Ao atender ao pedido de Maria e rezar o rosário, os fiéis renovam seu compromisso com a fé e se preparam espiritualmente para enfrentar qualquer adversidade. O rosário é, assim, um símbolo de resistência e esperança, lembrando que, por meio da oração, é possível vencer as batalhas mais difíceis. A mensagem de Fátima vai além de seu contexto histórico, pois fala diretamente sobre o futuro espiritual e moral da humanidade. Ao longo das décadas, teólogos e estudiosos têm analisado o significado das aparições e o impacto que elas têm sobre o mundo contemporâneo. Em um tempo onde a crise espiritual e os conflitos parecem crescer, as palavras de Maria oferecem uma orientação essencial para evitar um caminho de destruição. A profecia de Fátima alerta para as consequências de um mundo que se afasta de Deus e dos valores espirituais. Maria chamou a humanidade ao arrependimento, à oração e à devoção ao seu coração imaculado, como forma de reverter as ameaças que pairam sobre o futuro. Para muitos, essa mensagem é mais atual do que nunca, pois o mundo enfrenta desafios que parecem ecoar as advertências feitas pela Virgem. Fátima, portanto, é vista como um farol de esperança e direção. A mensagem de Maria permanece viva, chamando todos a uma reflexão profunda sobre o caminho que estão seguindo. O futuro, segundo a visão de Fátima, depende das escolhas que cada um faz hoje. Se a humanidade optar pela conversão e pela paz, encontrará a redenção. Mas se continuar ignorando o chamado, enfrentará as consequências de suas ações. Ao longo da história, a humanidade tem sido convidada a refletir sobre o poder da conversão como caminho de salvação. A mensagem de Fátima reitera esse chamado,
oferecendo a conversão como meio para evitar as consequências espirituais e materiais que o afastamento de Deus pode trazer. Para Maria, a conversão é o primeiro passo para que cada pessoa encontre a paz interior e a proteção divina. Conversão, no contexto de Fátima, significa voltar-se para Deus com humildade e reconhecer a importância da fé em todas as áreas da vida. Esse processo implica uma mudança de valores, uma abertura de coração e uma disposição para viver segundo os ensinamentos de Cristo. Fátima nos lembra que essa transformação pessoal é essencial não apenas para o indivíduo, mas para o bem coletivo da humanidade. A mensagem de conversão é um apelo urgente, é um lembrete de que a fé não é apenas um conjunto de crenças, mas uma escolha diária que afeta a vida espiritual e o destino de cada um. Para os fiéis, atender a esse chamado é uma forma de garantir que, independentemente das tribulações, a proteção e a misericórdia divina estarão sempre presentes, oferecendo um caminho seguro para superar qualquer desafio. Ao longo da história da Igreja, a intercessão divina foi sempre vista como uma força poderosa capaz de transformar os momentos mais difíceis. A mensagem de Fátima reforça essa crença, mostrando que a Virgem Maria é uma intercessora fiel para aqueles que se voltam a ela com sinceridade. Ao invocar o auxílio divino, os fiéis encontram uma fonte de força e orientação que os auxilia a superar provações espirituais e materiais. Nos tempos modernos, essa intercessão é especialmente necessária, já que a humanidade enfrenta desafios que parecem além da capacidade humana. A mensagem de Fátima lembra que Deus e Maria estão prontos para auxiliar a humanidade, desde que esta se abra ao arrependimento e à oração. Essa promessa de intercessão traz esperança, oferecendo um apoio espiritual inabalável para aqueles que estão dispostos a buscar a proteção divina. Assim, a intercessão divina é uma expressão do amor e da misericórdia que Deus oferece a todos os que buscam sua ajuda. Em Fátima, Maria deixou claro que nunca abandonaria aqueles que nela confiam, prometendo que sua intervenção não é apenas um consolo, mas um verdadeiro escudo em tempos de tribulação. Ao recorrer a Maria, os fiéis encontram não só uma guia espiritual, mas também uma protetora em todos os momentos de dificuldade. A Igreja Católica desempenha um papel fundamental como guia espiritual e fonte de esperança para os fiéis em meio às tribulações. A mensagem de Fátima reforça a importância da Igreja em tempos de escuridão, lembrando que ela deve ser uma luz para aqueles que procuram proteção e orientação. Sob a liderança do Papa Francisco, a Igreja busca fortalecer esse papel, acolhendo os fiéis e incentivando a prática da fé, da oração e do arrependimento. A Igreja é vista como um refúgio seguro, onde os fiéis podem se reunir para renovar sua fé e encontrar forças para enfrentar as dificuldades. Em Fátima, Maria enfatizou a importância da Igreja como intermediária entre Deus e a humanidade, uma instituição que ajuda a guiar as almas em direção à salvação. O terceiro segredo, ao ser revelado, reforça o papel da Igreja em alertar sobre os perigos espirituais e incentivar a conversão. Para muitos, a Igreja é um ponto de referência espiritual que oferece um caminho seguro em meio às incertezas. A mensagem de Fátima encoraja a Igreja a permanecer firme em sua missão de guiar, proteger e inspirar os fiéis. Ao manter viva essa chama espiritual, a Igreja cumpre seu propósito divino de ser um farol de fé e esperança para todos os que a procuram. Entre os elementos mais impactantes do terceiro segredo de Fátima está a visão de um anjo com uma espada de fogo, prestes a desferir um golpe sobre o mundo. Essa imagem apocalíptica, que evoca justiça e arrependimento, representa o poder da justiça divina e a seriedade das advertências feitas por Maria.
O fogo, entretanto, é apagado pela luz de Maria, simbolizando a misericórdia divina que protege e intercede em favor da humanidade. A imagem é interpretada como uma advertência. Sem conversão e arrependimento, a humanidade estará sujeita às consequências de seus próprios atos. No entanto, a presença de Maria, que desvia o golpe com sua luz, traz esperança e consolo. Ela simboliza a intercessão divina, mostrando que, mesmo diante de uma possível destruição, ainda há tempo para buscar o perdão e retornar ao caminho espiritual. Essa visão apocalíptica lembra a todos que a batalha espiritual é uma realidade e que cada um deve escolher entre a luz e a escuridão. O terceiro segredo não é apenas um alerta, mas também uma mensagem de esperança. Enquanto houver fé e devoção, a proteção divina estará presente. A espada de fogo é um símbolo de alerta, mas a luz de Maria representa a salvação, incentivando todos a renovarem seu compromisso espiritual. A mensagem de Fátima, apesar de seus elementos de advertência, é, acima de tudo, uma mensagem de esperança e salvação. Maria aparece como uma mãe amorosa que deseja guiar a humanidade para um caminho de luz e redenção. Suas palavras refletem o desejo de proteger e fortalecer a fé dos seus filhos, oferecendo-lhes os meios para alcançar a salvação e evitar os perigos que ameaçam o mundo. Essa esperança está enraizada na prática da oração e na consagração ao coração imaculado de Maria, caminhos que ela recomenda como forma de obter proteção e paz. Maria deixa claro que a salvação é possível, mas depende das escolhas de cada um. Sua mensagem é um convite para que todos voltem seus corações para Deus e vivam de acordo com os ensinamentos da fé, encontrando na espiritualidade o refúgio para os desafios da vida. Ao responder ao chamado de Maria, os fiéis têm a oportunidade de trilhar um caminho de salvação que não apenas transforma suas vidas individuais, mas também traz paz e proteção ao mundo. A esperança na visão de Fátima é uma força que pode mudar o destino da humanidade, desde que cada um esteja disposto a se comprometer com a fé e com os valores espirituais que Maria tanto valoriza. A revelação do terceiro segredo de Fátima nos leva a uma pergunta inevitável. Estamos preparados para enfrentar os desafios espirituais e morais do nosso tempo? A mensagem de Maria é um convite urgente à reflexão e à ação. Ela nos chama a reavaliar nossas vidas, a fortalecer nossa fé e a assumir um compromisso real com a espiritualidade, lembrando que a fé é o alicerce que nos sustenta em tempos de tribulação. Preparar-se espiritualmente significa cultivar uma relação mais profunda com Deus, dedicar-se à oração e à conversão. A mensagem de Fátima mostra que, ao fazer isso, cada pessoa pode contribuir para a construção de um mundo mais justo e cheio de paz. Esse chamado é, acima de tudo, uma oportunidade para que a humanidade escolha o caminho da luz, superando as tentações e as adversidades. A questão permanece: estamos prontos para atender a esse convite? A resposta a essa pergunta determina o futuro, não apenas de cada indivíduo, mas da humanidade como um todo. Maria nos deu as ferramentas para enfrentar qualquer provação, oferecendo o rosário, a oração e o arrependimento como escudos contra a escuridão. Cabe a cada um de nós decidir se estamos dispostos a seguir esse caminho e nos preparar para os desafios e as bênçãos que ele trará.